Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas impressões em qualquer um dos nossos cadernos. Esse vídeo vai ser bem detalhado, com passo a passo, quais programas usar, dicas e tudo pra vocês aprenderem a imprimir sem erro na folha do caderno de vocês. Lembrando, se você caiu aqui nesse vídeo por acaso, os cadernos desse vídeo são cadernos reposicionáveis, ou seja, cadernos onde você consegue retirar suas folhas e colocar de volta. Tipo um fichário no formato de caderno. Esse é da nossa marca AD Cadernos, o caderno AD. Eles têm esse tipo de furo especial e alta gramatura, e por causa disso você consegue imprimir diretamente nas suas folhas sem problema. Não tentem repetir esse processo em cadernos que não são reposicionáveis, pois você pode acabar danificando a sua impressora. Agora eu vou lá pro computador e vou mostrar pra vocês direitinho como fazer a impressão na folha do seu caderno. Se você quer imprimir alguma coisa que ainda não é um PDF, eu vou mostrar aqui para vocês esse site, que vocês já devem conhecer, que é o Google Documents ou Google Docs. Então a gente vai usar ele aqui para transformar o seu documento em um PDF. Por exemplo, você tem um documento que ele está no formato de doc. Você vai abrir no Google Documents e vai salvar como PDF. Ou se você ainda não tem nada para imprimir, se você quer imprimir uma imagem, você vai procurar por essa imagem. Eu sempre procuro por esses mapas mentais. Sempre que aparece nos meus vídeos, as pessoas perguntam como eu faço esses mapas mentais, mas não sou eu que faço, gente. Eu pesquiso aí, ó, nas imagens e aparece. Desse aí eu gosto bastante, inclusive fica aí os créditos da pessoa que faz eles. São bem interessantes esses mapas mentais. Então é só você salvar a imagem e levar lá para o Google Documentos. Então lá no Google Documentos você vai ajeitar direitinho a sua imagem no documento e você vai salvar com um PDF. Nessa hora você tem que prestar atenção também nas margens. Vocês têm que pensar que ali naquela margem, ou da esquerda ou da direita, vai ter a espiral do caderno. Então nessa margem onde vai ser a espiral do caderno, você tem que deixar um pouquinho maior, para a impressão não sair cortada bem nessa parte dos furos. Até para a cabeça de impressão também não passar por cima do furo, porque isso pode acabar dando problema na impressora. Então você deixa essa margem que vai ficar a espiral do caderno sendo um pouquinho maior. Para garantir que esse tutorial vai funcionar para a maioria das pessoas, eu vou usar o programa Adobe Acrobat. Ele é um leitor de PDF, então a gente vai usar ele. Ele é gratuito, é só você entrar no site da Adobe e fazer um download dele. Então, baixem aí se você não tiver, porque a gente vai usar ele. Feito o download do programa, você vai clicar em menu, abrir, e você vai abrir o seu PDF. Com o seu PDF aberto, você vai clicar ali na impressorinha, e a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o tamanho da impressão. Você vai clicar ali em propriedades e vai abrir essa janela. Nessa janela, a primeira opção é tamanho do documento. Você vai clicar e lá no último tem definido pelo usuário. Você clica e vai abrir essa outra janela. Agora aqui você vai precisar observar qual é o tamanho do seu caderno. Então você vai definir o tamanho do papel no tamanho do seu caderno. Eu vou preencher aqui para vocês no tamanho universitário, no colegial, no A5 e no mini, tá? Que são os 4 tamanhos de cadernos que a gente vende. Então você observa aí quais são as medidas que você vai precisar colocar. Lembrando também que quando vocês recebem um caderno, a primeira folha do caderno é a folha de instruções. Então lá na folha de instruções também tem as medidas que você precisa colocar para poder imprimir na folha do seu caderno. E se você quer imprimir no caderno no tamanho A5 e mini, você vai ver aí no vídeo que eu inverti os tamanhos. Então a dica é, nos tamanhos A5 e mini, você vai imprimir com a folha deitada. Desse jeito tem menos chance da sua impressora dar algum problema na hora da impressão. Depois que você cadastrar o tamanho do seu caderno, você não precisa mais fazer isso todas as vezes. Já vai ficar salvo ali no sistema. Então, quando você for imprimir na folha do seu caderno, ali em tamanho do documento, você vai deixar selecionado a opção que é referente ao tamanho da folha do seu caderno. Agora, a última coisa que eu quero que você observe é ali naquela parte de dimensionamento de páginas. Você vai ver que tem algumas opções. Se o seu tiver marcado em tamanho real, você vai desmarcar e colocar em ajustar. Por quê? A opção tamanho real vai deixar o documento do tamanho que ele é. No caso, o tamanho A4, muito provavelmente. Então, na opção ajustar, ele vai ajustar o seu documento para ficar exatamente do tamanho da sua página. Isso é muito importante para a sua impressão não sair cortada. Agora, com tudo configurado, você vai escolher qual a página você quer imprimir. Ali na opção de páginas, você vai deixar marcado e na caixinha você coloca qual o número da página que você quer imprimir. Com as folhas reposicionáveis, você só pode imprimir uma folha por vez, para não correr risco delas engancharem dentro da sua impressora. Então você vai selecionar sempre uma página por vez para ser impresso. Feito tudo isso, o seu arquivo já está pronto para ser impresso. Mas antes a gente vai lá na impressora para ver como colocar a sua folha corretamente nela. Para imprimir, você pode usar um refil do tipo de folha liso, que são folhas em branco. Então, quando você imprimir, não vai ter nada interferindo na sua impressão. Mas caso você não vá usar um refil, você pode imprimir também diretamente na folha do seu caderno.
Então eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer a retirada da folha corretamente, pra você conseguir colocar na impressora. Como vocês já sabem, esse aqui é um caderno reposicionável. Então pra retirar, você vai segurar ali bem pertinho da espiral do seu caderno e delicadamente você vai puxar de cima pra baixo, retirando a folha completamente do seu caderno, sem danificar os furos. É muito importante que você retire a folha direitinho para não amassar os furos, porque o furo amassado, ele pode acabar entortando e acabar enganchando dentro da sua impressora. Então você tem que retirar bem direitinho para a folha continuar bem retinha, para não chegar a atrapalhar a sua impressão e nem danificar a sua impressora. Aí eu mostrei para vocês como seria retirar a folha de forma incorreta. Vocês podem ver que a folha ficou toda amassada, os furos. Isso, além de estragar a sua folha, também é muito perigoso, porque a cabeça de impressão vai passar por cima e muito provavelmente vai acabar enganchando a folha dentro da sua impressora. Então retirem a folha direitinho para não ter problema. Agora você vai colocar a sua folha na impressora. Você vai prestar atenção em outra coisa, se a sua impressora imprime de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Se você não quiser fazer o teste imprimindo, você pode verificar desse jeito aqui. Lá no computador, naquela janela de propriedades, você vai ver que tem esse desenho de uma impressora imprimindo uma folha com a letra A. Se a letra A tá de cabeça para baixo, então a sua impressora imprime de cabeça para baixo, que é o caso dessa minha aí na imagem. Se o seu desenho, a letra A, tá de cabeça para cima, então a sua impressora imprime de cabeça para cima. Então você vai se atentar a isso na hora de colocar o papel, para saber se você precisa colocar o papel de cabeça para baixo ou de cabeça para cima para poder sair a impressão certinho. Outra coisa que você tem que ajustar são as guias da bandeja. Todas as bandejas têm essas guias dos lados que você consegue ajustar elas para ficar exatamente do tamanho do papel. Se você não ajustar, na hora que ela for puxar o papel, ela vai puxar o papel torto. Você precisa ajustar as guias para ficar exatamente do tamanho do papel certinho. Agora é só mandar para imprimir. Se a sua impressora tem painel, provavelmente ela vai dar alguma informação para você confirmar alguma coisa ali com relação ao tamanho da folha. É só você dar OK que ela já vai começar a imprimir. Ela vai puxar o papel, olha. Vai sair, gente, perfeito. Vocês vão ver que é muito legal. Vocês viram aí no vídeo, ó, a impressão saiu bem certinha. Saiu respeitando as margens, os furos. Não saiu nada cortado. E agora, então, para fazer o outro lado. Para imprimir do outro lado, você vai virar a folha horizontalmente. Ali do jeito que a folha saiu, você vai virar horizontalmente. E vai colocar de volta na bandeja da impressora. Feito isso, você vai lá no computador, altera a página e coloca para imprimir de novo. Ela vai puxar o outro lado da folha. Se a sua impressora tem frente e verso automático, você pode colocar isso automático, mas a maioria dessas impressoras domésticas, o frente e verso não é automático, então você vai ter que fazer essa troca, né, do lado da folha manualmente. Agora eu vou mostrar para vocês imprimindo na folha do tamanho colegial. É exatamente a mesma coisa, mas lá em tamanho do documento você já vai alterar pro tamanho da folha colegial. E é exatamente a mesma coisa para todos os outros tamanhos. Você vai só alterando ali naquela parte de tamanho do documento. Você coloca sempre o tamanho referente ao tamanho da folha do seu caderno. Aí eu coloquei a folha do tamanho colegial. Vocês estão vendo que as guias, ó, já tá do tamanho universitário. Aí você precisa ajustar elas para ficar exatamente do tamanho da folha do caderno colegial. Isso é muito importante, gente. Se você não ajustar as guias, na hora que ela for puxar o papel, ela vai puxar torto. Então a sua impressão vai sair torta. Então sempre ajustem as guias. Agora a gente vai fazer do tamanho A5. Como eu falei, no A5 a gente vai fazer o A5 deitado. Vou mostrar para vocês agora como é esse A5 deitado. O A5, ele nada mais é do que metade do A4. Então quando você bota o A5 deitado, a sua folha reconhece ele como uma folha A4. Porque ele fica exatamente da mesma largura da folha A4. Então, imprimindo dessa forma, tem menos chance da sua impressora dar algum problema, porque o A5 em pé, ele é muito curtinho, sabe? E dependendo da impressora, ela pode ter alguma dificuldade na hora de puxar ele. Agora vocês viram aí, ó, essa foi a folha A5, também ficou perfeito, igual aos outros. E agora a gente vai para a folha no tamanho mini, que é a menor. No mini vai ser a mesma lógica, a gente vai imprimir na folha mini deitada. Então, na hora de colocar na sua impressora, você vai colocar ela deitada. O tamanho mini é normal que a sua impressora tenha uma certa dificuldade, porque realmente é um tamanho muito pequeno. Mas dá certo, né? A gente já fez esse teste aqui várias vezes e deu certo. Então, tentem aí, né? Que com certeza vai dar certo também.
Sem dúvidas, essa é uma função muito incrível dos cadernos reposicionáveis. Imagine aí, gente, você fazendo um mini caderno só desses mapas mentais, para poder revisar na hora da prova. Agora eu tô mostrando aí para vocês colocando de volta, olha. É muito simples, gente. Você tira a folha, do mesmo jeito que você tirou, você vai colocando ali um dedinho, ó, cada furinho você vai colocando de volta e a folha não cai, gente, fica presinha no caderno. Esses furos do sistema reposicionável, eles são pensados para isso. Então, não é igual um caderno normal, que você arrancou e não consegue mais colocar de volta. No sistema reposicionável, você consegue tirar a folha e colocar de volta, e a folha não vai ficar caindo. Vocês estão vendo aí que eu tô arrastando o caderno no vídeo, e a folha não cai. Então, não se preocupem com relação a isso. Depois aí eu fiz um teste imprimindo nas folhas pautadas, que são folhas que já tem as linhas. Então, quando você vai imprimir, fica as linhas por trás. Porque algumas pessoas pensam que só dá para imprimir se for na folha lisa, mas não, gente. Qualquer folha que você colocar ali, a sua impressora vai imprimir. E na folha pautada com as linhas pretas, chega a atrapalhar um pouquinho, mas dá para usar sem problemas. Já com a folha de linhas brancas, fica super destacado, né? Já que esse é o princípio das folhas de linhas brancas. Então, não atrapalha em nada a sua impressão. Fica ali a linha do fundo, mas dá para ler completamente. Fica super perfeito também, a mesma coisa. Não precisa ser necessariamente numa folha lisa, né? Que é a folha em branco. E foi isso, gente. Esse vídeo ficou um pouco longo, porque eu queria deixar bem explicado. Porque muitas pessoas ainda tinham muitas dúvidas, né, com relação à impressão na folha do caderno. O vídeo ficou um pouco longo, mas quando você pega o jeito, vocês vão ver que é tudo bem simples, gente. Fica tudo bem certinho lá no computador, pronto para você imprimir todas as vezes que você quiser fazer essas impressões na folha do seu caderno. Então não tem mistério, é só seguir tudo direitinho que vocês vão ver que é tudo muito fácil. Vocês estão vendo aí no vídeo alguns PDFs que eu imprimi. Vocês estão vendo, gente? Imagina você escrever tudo isso. A questão da impressão não é para você substituir a sua escrita, e sim para você tornar os seus estudos mais produtivos e ganhar tempo naquele estudo mais ativo, com exercícios, essas coisas que demandam mais do seu tempo e que são mais produtivas na hora de estudar. E se você quer garantir um caderno igualzinho a esse, que você consegue imprimir na sua folha e mais várias vantagens incríveis que só os cadernos reposicionáveis têm, é só clicar no link do nosso site aqui na descrição e usar o cupom Primeira Compra para já garantir desconto.